da dor dos outros. Com o avanço das tecnologias da comunicação, a cada dia temos acesso mais facilitado às informações, a tudo o que acontece no mundo, até mesmo em tempo real. Recebemos a notícia no instante em que o fato está acontecendo. A internet revolucionou mais uma vez a nossa forma de acesso ao conhecimento. Através dela, podemos saber um pouco de tudo, ou mesmo muito de muitas coisas. Em um espaço curto de tempo, as tecnologias da informação revolucionaram a vida humana. Rádio, televisão, telefone, internet. Com isso, somos praticamente bombardeados com notícias as mais diversas. Às vezes, precisamos até impor limites a nós mesmos para não enlouquecermos com tantas informações sobre tantas coisas chegando ao mesmo tempo. Diante dessa facilidade toda, há um lado bom e um lado ruim. Essa rapidez com que as informações chegam até nós fortalece a máxima de Jesus, que disse: nada há oculto que não venha a ser revelado. Lucas 8,17. Isso é muito bom, né? O que está escondido sempre aparece. A gente vê isso todo dia, né, nos noticiários. Mas, por outro lado, precisamos estar atentos quanto à manipulação das informações. Grandes controladores das mídias de rádio e televisão podem manipular a verdade de acordo com seus interesses. Portanto, se de um lado temos a facilidade de acesso, por outro lado, precisamos ser perspicazes e não acreditarmos em tudo que é transmitido, assim, de cara, né, de uma só vez, para não sermos enganados e manipulados, como é muito comum acontecer com a maioria das pessoas. Se nós não tivermos cuidado, acabaremos inocentando culpados e culpando inocentes. Acabaremos até justificando e aceitando a prática de crimes. E isso, infelizmente, tem sido muito comum em nossos dias. Outro fato ruim, infelizmente, que a facilidade de acesso às informações pode nos trazer, e que precisamos estar muito atentos, é quanto à banalização do sofrimento. São tantas notícias de morte, de guerras, das mais diversas formas, longe e perto de nós, que se nós não tivermos cuidado, acabamos criando uma resistência, uma autodefesa. Tais notícias passam a não nos abalar mais, não nos importamos mais com o sofrimento alheio, com a dor do outro. Os jornais de rádio e televisão têm até uma técnica para isso. Vocês vão perceber na explicação que eu vou dar agora. Televisão principalmente. Eles mesclam notícias boas com notícias ruins. Acaba de dar uma notícia de tragédia, vem uma notícia de alguma coisa boa, né? Aí você estava triste com a tragédia, mas aí você já distrai a mente com aquela notícia boa. Aí acabaram de dar a notícia boa, volta com uma outra notícia ruim. Reparem, se vocês nunca repararam, reparem que existe essa técnica, que é para a gente não pensar muito, né? Não se ater muito nas notícias ruins. Outra técnica para embrutecer a sociedade, usada tanto no rádio quanto na televisão, são programas cujas notícias são exclusivamente sobre crimes, mas os apresentadores são pessoas simpáticas, populares, falando o que nós chamamos de língua do povo, né, povão. Esses apresentadores envolvem seu público com a sua forma de dar a notícia e acabam criando uma verdadeira legião de seguidores das suas ideias. E o pior, várias dessas ideias não são muito recomendáveis a pessoas de bem. Eles embrutecem seus ouvintes e telespectadores que acabam achando que é certo fazer justiça com as próprias mãos, por exemplo. O programa de crime é muito assim, né? A gente acaba achando que é certo nós mesmos irmos lá e matar alguém, bater, por aí vai, né? Isso não é certo, né? Nós temos leis, nós temos polícia, uma legislação toda para fazer isso. Cidadãos não têm que ir para a rua fazer justiça de matar os outros, né?
Não estou querendo dizer que rádio, televisão e internet são essencialmente ruins. Não, pelo contrário, muito pelo contrário, tá? O que nós precisamos saber é escolher o que nós vamos ver, o que nós vamos ler, o que nós vamos ouvir. Precisamos de um filtro, porque a mídia é democrática, ela está aí para apresentar coisas boas, coisas ruins, notícias, do jeito que eles quiserem. Nós é que precisamos filtrar o que nós vamos ouvir, o que nós vamos ver, tá? Para que nós não sejamos para que nós não sejamos tragados pela distorção dos fatos e não sejamos embrutecidos a tal ponto que não sintamos mais a dor do outro. Esse é que é o grande problema, a gente passar a não sentir mais a dor do outro, porque notícia ruim fica tão banal, tão dia a dia, tão constante, que acaba ficando corriqueiro. Hoje nós temos o relato de 2 crianças que morreram nas leituras e cujas mães viúvas sofriam extremamente com esse acontecimento. Quantas mães hoje, viúvas ou não, têm passado por essa mesma dor e nós nem percebemos, nós nem sabemos, nós não damos conta ou nós nem nos importamos? Quantas e quantas hoje passam por esse sofrimento? No primeiro relato, no livro dos Reis, temos a informação que o menino ficou doente. No segundo relato, no Evangelho de São Lucas, não temos nenhuma informação sobre o que levou o rapaz a morrer, só que tinha morrido, né? Não sabemos as idades ao certo, tendo em vista que naquela época não existiam os conceitos de infância, adolescência e juventude, como nós temos hoje, tá? Eu acredito que esses rapazes, dos 2 relatos, né, do Elias, lá no livro dos Reis, e do relato do Evangelho, acredito que eles fossem o que nós chamamos atualmente de adolescente, jovenzinho, tá nessa faixa de idade, pelo texto bíblico, né, dá pra gente inferir, tá? Não era muito criança não, já mais adolescentezinho. O grande problema da morte deles, além da própria morte em si, né, que já é um problema, não precisa mais nada, mas o grande problema é que eles eram filhos únicos de mãe viúva. Aquelas 2 mulheres, ao perderem seus filhos, entrariam em uma condição de total desamparo, pois as viúvas, em ambas as situações, no tempo do Antigo Testamento e no tempo do Evangelho, eram pessoas totalmente desamparadas caso não tivessem um homem para estar à frente delas. Os rapazes mortos eram quase suas únicas esperanças de sobrevivência, mais ou menos digna, para o restante das suas vidas, para o futuro, quando eles pudessem, né, daí a uns anos, começar a trabalhar para sustentá-las, porque elas iam ficar velhas e não conseguiriam mais trabalhar. Encontrar um marido depois de viúva era algo extremamente difícil. Não era impossível, mas era muito difícil naquela época. Portanto, elas só poderiam contar com a força de trabalho dos rapazes, dos seus filhos, né? Nos anos subsequentes, quando elas mesmas não teriam mais condições de trabalhar pelo pão de cada dia. Uma vida de extrema pobreza, mais ainda do que elas já experimentavam, batia-lhes a porta no momento que os meninos morreram. E isso acontecia constantemente, assim como as mães que perdem seus filhos hoje, e tantas delas ficam desamparadas. Portanto, se isso era e é um fato comum, por que temos então esses 2 textos em destaque nas leituras de hoje? Era comum, então por que eles estão? Resposta: para nos chamar a atenção para algo de extrema importância, que eu vou falar a seguir. No texto do livro dos Reis, lemos que a viúva associou a morte do filho à presença do profeta Elias em sua casa, fazendo com que Deus, na ideia dela, né, fazendo com que Deus se lembrasse dela dos seus pecados, dos pecados dela, e a castigasse. Elias chegou lá, né, era o homem de Deus, aí Deus passou a olhar para ela, para a casa dela: ah, você é pecadora, né, vou matar seu filho. Não, coitada, naquele desespero que ela estava com a morte do menino. Nós lemos, né, no 1 Reis 17, 18, a mulher falando:
Homem de Deus, o que o Senhor tem contra mim? Será que o Senhor veio aqui para fazer com que Deus lembrasse dos meus pecados e assim provocar a morte do meu filho? Imagina o sofrimento com o qual ela falou essas palavras. Sabemos que Deus nunca faria isso com quem quer que seja, mas também sabemos que é muito comum nós nos culparmos e associarmos acontecimentos ruins a um tal castigo de Deus, que não existe. Deus não castiga ninguém. Nós é que colhemos tudo o que plantamos. Entretanto, aquela morte era apenas uma morte. Ninguém estava sendo castigado por nada. Ninguém era culpado de nada. Chegou a hora do rapaz e ele morreu. Contudo, Deus se compadeceu daquela mulher e permitiu que o rapazinho voltasse a viver através do profeta Elias, que sabia algumas técnicas, né? A gente vê que ele foi lá no quarto do menino que estava morto e fez lá algumas coisas, né? Deitou em cima do menino e fez umas orações, então ele sabia algumas técnicas. E ele dedicava a sua vida procurando andar na presença do Senhor, na presença de Deus. Através dele, Deus fez a vida voltar ao menino. Elias tinha um jeitão rude e ele ficou indignado. Quando ele viu aquela mulher naquele sofrimento, falando, né, aquela sandice toda, ele ficou indignado também com a morte do rapaz. Possivelmente, ele se condoeu tanto com as palavras daquela mulher, que nós nem sabemos o nome, que ficou também com raiva e fez aquela oração rude, né? Ele falou com Deus daquele jeito rude, mas também Deus não leva essas coisas em consideração. Ele vê o nosso coração, ele vê a nossa bondade ou a nossa maldade, né? Pelo seu jeito de falar, percebemos o tanto de indignação e compaixão que ele teve daquela viúva que o acolhera tão bem na sua casa. Ele podia simplesmente falar: "E mulher, você está falando besteira aí, que é isso, né? E ir embora." Podia? Não era certo, mas podia, né? Mas não, ele ficou doído também de ver o sofrimento daquela mulher. E aí fez aquela oração, e fez aquelas técnicas todas, e o menino voltou à vida. No relato de São Lucas, Jesus resolveu ir para uma cidade chamada Naim. Os discípulos e uma grande multidão, conforme relata o texto, o seguiram. Chegando no portão da cidade, as cidades eram muradas, né? Vocês sabem disso, tinha portão e tudo. Quando chegou no portão da cidade, vinha saindo um cortejo fúnebre, um enterro, né? O pessoal vinha com o caixão, saindo do portão da cidade. Uma criança havia morrido e estava sendo levada para ser enterrada. Naquela época, como eu acabei de dizer, as cidades tinham portões, tinham muro, tinham portões, e os cemitérios eram do lado de fora da cidade, tá? Do lado de fora dos portões. Ele não tinha cemitério dentro dos bairros, das cidades, pois eles consideravam os cadáveres impuros, não podendo tê-los no mesmo ambiente que eles viviam. Então o cemitério era do lado de fora. Por isso que Jesus estava chegando no portão da cidade, como diz o texto, e vinha saindo um enterro. Essa criança era o filho único de uma mulher viúva. Olha, igualzinho o texto do Antigo Testamento. De novo, uma viúva chorando pela morte do seu filho. Viúva essa que possivelmente era muito querida na cidade, pois nos diz o texto que muitos moradores da cidade acompanhavam aquele cortejo, aquele enterro, né, aquele funeral que aconteceria daí a alguns instantes. O texto contém uma frase muito forte, que é o motivo da nossa reflexão hoje. Isso tudo que eu falei foi para chegar aqui. Prestemos atenção nessas palavras do texto. O defunto era filho único de uma viúva, e muita gente da cidade ia com ela. Quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela e disse: "Não chore." Reparemos no detalhe da frase. Quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela e disse: "Não chore." Percebemos através de inúmeros textos dos evangelhos
que Jesus era um homem sensível. Temos relatos dele rindo, chorando, se indignando, botando pessoas para correr, falando dos seus próprios sentimentos e dores. Enfim, Jesus era um homem sensível. Ele foi criado em um lugar pobre e exercendo o seu ministério em lugares majoritariamente pobres. Ele estava acostumado a ver sofrimento em todos os lugares, mas isso não o deixou insensível. Percebe a diferença? Nós acabamos ficando insensíveis de tanto que a gente vê notícias de tragédia, de morte, de coisa. A gente já nem chora mais vendo notícia ruim na televisão, porque nós somos bombardeados e acabamos ficando insensíveis. Jesus viveu, cresceu, trabalhou, teve seu ministério lá no meio daquele sofrimento todo, mas ele não ficou insensível. Ele chorava, ele ria, ele ia em festas, mas ele nunca deixou de perceber a dor do outro. Precisamos aprender isso com ele. Não ficarmos insensíveis ante o sofrimento do outro. Claro que ele não curou todos os doentes, não ressuscitou todos os mortos. Até porque isso tem um porquê, o nosso sofrimento, o ciclo da nossa vida, né? Nós precisamos passar por muitas coisas que nós passamos por diversos motivos. Um deles é aprender muitas lições e nos tornarmos pessoas melhores. Todavia, esses casos pontuais foram registrados para nos deixar essas lições preciosas de vida, essas curas, essas situações que Jesus viveu. Ele não ficou insensível com a dor do outro, com o sofrimento do outro, embora ele vivesse, visse e convivesse todos os dias com essa situação de precariedade. Por mais que vejamos situações ruins acontecendo com as outras pessoas, por mais crimes que sejam cometidos, por mais barbaridades que venham a acontecer, uma coisa é certa: não podemos perder a compaixão pelo próximo. Quer sejam pessoas, quer sejam animais, quer seja a natureza de uma forma geral. A compaixão sempre vem acompanhada de misericórdia. Sabemos que não dá para socorrer todo mundo, não dá para ajudar todos e não dá para salvar o mundo inteiro. Mas também é inconcebível que uma pessoa que se diga cristã justifique e apoie crimes, apoie roubos, falcatruas, desonestidades as mais diversas e, o que é pior, que não se compadeça do sofrimento alheio. Não dá para ser cristão e ser assim. Ou não é cristão ou é cristão e compadece. Não dá. Porque nós precisamos seguir o exemplo de Jesus em tudo. E se ele teve compaixão, se ele teve misericórdia, é dessa forma que nós devemos pautar nossa vida, procurar ser desse jeito. Que nós aprendamos com o Mestre Jesus a termos compaixão uns dos outros e a fazermos tudo o que nos for possível para amenizar, pelo menos amenizar o sofrimento alheio. Que Deus nos abençoe. Amém.